Ok, então vamos lá, Paulo Freire, vamos resolver questões aí. É muito importante estar resolvendo questões. A prática, né, leva à perfeição. Então, resolvendo questões, né, conforme eu comentei na aula anterior, você resolvendo aí em torno de 1.500 questões, você passa no concurso, né? Muitas pessoas me perguntam, professor, quantas horas eu tenho que estudar? Acho que a pergunta certa não é quantas horas você deve estudar, mas sim quantas questões eu tenho que fazer para passar. Então, numa média aí de 1.500 questões, claro, de todas as disciplinas, né? Português, matemática, tudo que está lá no seu edital, 100%. Então, vamos lá, vamos estar resolvendo a questão 19, né? Conforme eu falei para vocês, para entender quem é Paulo Freire, né? Lendo o seu livro Pedagogia da Autonomia. Então, lendo aqui o Paulo Freire, tá? Vamos lá, questão 19. Para educar, para o educador, né? Para o educador Paulo Freire, educação é. Então, o que seria essa educação aí para Paulo Freire, né? Então, é uma pergunta que teria que ler todas as alternativas para entender, né, o que é o Paulo Freire. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui pela letra A. É uma ação neutra, enquanto a alfabetização deve focar a leitura crítica da realidade do aluno. Então, temos que tomar cuidado ao resolvermos questões de concurso, ao ler as alternativas. Você tem que entender muito bem o papel das vírgulas, tá? A vírgula, ela é bem traiçoeira, né? Então, vamos analisar aqui. A alfabetização deve focar a leitura crítica da realidade do aluno. Então, Paulo Freire, ele fala muito dessa criticidade, né, de sermos críticos, sermos formadores de opinião. Então, essa alfabetização deve focar, sim, numa leitura crítica, né, da realidade do aluno, numa visão socialista, né, o Paulo Freire tinha essa visão. Só que o que aconteceu aqui? A ação, uma ação neutra, tá? Não é uma ação neutra. Temos que ler tudo que tem no, na alternativa, tá? Então, o que eu selecionei lá estava correto. O que eu selecionei aqui agora já está errada. Porque neutra significa o quê? Não há mudanças, né? E se não há mudanças, é uma coisa uniforme. Se é uniforme, é rígido. Se é rígido, não compete à educação que ela vive numa transformação, né, contínua, numa metamorfose, né? Então, a letra A ela já estaria errada. Letra B, a forma como os grupos opressores organizaram a sociedade visando a reprodução do status quo, né? Então, grupos opressores organizaram a sociedade. O Paulo Freire numa visão da escola libertária, né? Como ele pode falar de grupos opressores? Então já tá totalmente errado isso aqui. A letra C. Um ato político, né, um ato político partidário que possibilita a tomada de poder das mãos dos opressores pelos grupos oprimidos, né? Então, mais ou menos aí o livro dele, Pedagogia do Oprimido, né? Mas esse ato político partidário possibilita a tomada de poder. Esse poder ele tem que ser descentralizado e não centralizado. Aqui eu estou o quê? Eu estou centralizando, estou tirando de alguém para dar para outro grupo, para outra pessoa. Então, o Paulo Freire é contra essa coisa de grupos minoritários, né? De pessoas que tentam oprimir, né? A educação, ela é algo libertadora, né? É algo transformador.
Então, Paulo Freire era contra esses grupos opressores, né? Ele fala muito isso na pedagogia do oprimido, tá bom? Então, a educação, ela move o mundo, né? A educação, ela é como diz o senador Cristóvão Buarque, né? Falou que a educação, ela é uma revolução doce, né? Então, não precisamos de armas, mas sim de livros, né? Então, certo ponto aí tá correto, mas esses livros para educar, tá? Não é nada com um teor político aí, tá? Nada disso. Para a questão da educação, da informação. Então, vocês precisam do que hoje? Hoje vocês precisam do chá, né? Chá é o que? Competência, você precisa ter habilidade e atitude. Não adianta você ter só competência e habilidade, você tem que ter atitude, tá? Vamos lá. A letra E. É o momento em que os educandos podem, sem pressão do poder, discutir problemas sociais que afligem o trabalhador. Então, vamos lá. O educador Paulo Freire, o que é educação? É o momento em que os educandos podem, sem pressão do poder, discutir problemas sociais que afligem o trabalhador. Olha, até aqui, né, é o momento que os educandos podem, sem a pressão do poder, né, sem essa pressão, discutir os problemas sociais, sim, mas de todos os assuntos, não só do trabalhador. Né? O Paulo Freire não é o Marx, tá? Então, toma cuidado. Muita gente iria colocar isso, né? O 19 aí iria colocar a letra E. Não é isso, tá? Vamos lá, então, sobrou qual? Letra D, né? É um ato político que visa a formação da autonomia intelectual do educando e a sua intervenção na realidade. Essa intervenção é o quê? Formadores de opinião. Você poder intervir nessa realidade, né? Que é uma realidade sempre passando décadas, né? Sempre com problemas sociais, né? Então, a cada geração, né? Sempre há o problema das classes, né? E ele fala de um ato político, né? Não é político de Brasília, né? É um político, por exemplo, nós fazemos política na nossa casa, nós fazemos política na escola, nós fazemos políticas em grupos. Antigamente fazia política no clã, né? Você vê muito aqueles filmes, né? O clã, né? O filme de ficção ou um filme, enfim, medieval, né? Então tem o negócio do clã, né? Então a gente sempre faz política em casa, na escola, em qualquer lugar. Então ele visa a formação da autonomia. É muito importante essa autonomia, tá? Então, essa autonomia intelectual, né? A formação dessa autonomia. Então, essa autonomia é o que? É a liberdade, que nós falamos lá na questão do direito, né? Lá na Revolução Francesa, a liberdade, a irmandade e a fraternidade, né? Sermos fraternos. O que é fraternidade? É você ser irmão, né? Como diz na religião, ser amigo, né? Porque na vida vence, né? Quem tem mais informação, quem tem mais conteúdo, quem compartilha, entendeu? A concorrência está dentro de você. Então, se você estudar, ter as ferramentas, ter o estudo, ter o que eu chamo de miar, você precisa miar, né? Não é gata, mas miar. Miar é o quê? Motivação, informação e ação. Muitas pessoas não têm a informação. Que é informação, professor? A informação é você ter as ferramentas apropriadas para o estudo,
né? Você ter as armas, as estratégias para a guerra, né? Às vezes é melhor você ser um guerreiro dentro do jardim do que um jardineiro em uma guerra, né? Tá ok? Então, o letra D, a 17, letra D, que exprime quem é Paulo Freire, tá? Vamos lá, o 18, né? O 18 é um case, né? Vamos lá. Sabe-se que vários pesquisadores, como Emília Ferreiro, Celestian Freinet, Paulo Freire, o Howard Gardner, partem do princípio de que é preciso compreender e valorizar a ação do sujeito em seu processo de aquisição do conhecimento. A partir desse princípio está correto afirmar. Então, olha só. Isso aqui é o texto de apoio, né? Isso aqui começou, né? As perguntas ricas, né? Perguntas que nós temos informações, perguntas que podemos degustar a informação, né? Então ele diz que sabe-se que vários autores, né? Tá aqui partem de um princípio que é preciso compreender e valorizar o sujeito em seu processo de aquisição do conhecimento, né? Puta merda, o Murilo entrou. Então, então vamos lá. No caso aqui, eu aceitei. Aqui, vamos lá. Então, parte do princípio, né? Então, aonde está a informação que nós desejamos? Aqui é onde eu selecionei, tá? Partem do princípio de que é preciso compreender e valorizar a ação do sujeito em seu processo de aquisição do conhecimento. Então, vamos lá, ó, vamos dar uma lida, né? Igual eu coloquei lá na publicação do Instagram, né? Às vezes a gente lê uma coisa 4 vezes e não entende. Então leia 5, né? Para você poder entender. Se você não pode jamais ler uma pergunta e já sair respondendo. Leia uma, leia duas, leia três, leia 4 vezes, para você ter o um entendimento, para vir um embasamento aí, né? Vamos lá, então. Partem de um princípio, ó, princípio é um negócio importante. Princípio de que é preciso compreender, né? Temos que compreender, né? E valorizar a ação do sujeito em seu processo de aquisição do conhecimento. Quem é esse sujeito? Para Paulo Freire. O sujeito é quem? É o ator principal, é o protagonista. Quem é o protagonista? É o aluno, né? O aluno. Em seu processo de aquisição do conhecimento, né? Aquisição do conhecimento. Então, nós estamos aqui, por exemplo, vocês estão aqui para adquirir um conhecimento, né? Vocês poderiam estar assistindo novela, poderia estar fazendo outras coisas, mas estão aqui para adquirir conhecimento. Então, isso que é importante, vocês correrem na frente, né? Eu não costumo falar do jargão correr para trás, né? Correr atrás. Acho que você tem que correr na frente, né? Nesse processo desse conhecimento, adquirir o conhecimento, né? O conhecimento é poder, né? E vocês compartilharem, melhor ainda, né? Então, nós estamos na era do compartilhamento. Então, por exemplo, eu tive uma reunião na empresa e uma das colaboradoras falou: Olha, tem um curso agora na Udemy, né? Eu falei: Nossa, Udemy, o que é isso? Eu fui pesquisar e tinha tudo a ver com o que eu estou estudando hoje, né? Além da pedagogia, além da matemática, além dessa parte, eu também estudo outras áreas também para o conhecimento. Então, por exemplo, eu estou fazendo isso aqui com vocês, eu estou trabalhando com as mídias sociais, com o Facebook, gravando vídeo, estou produzindo vídeo,
estou entrando em outro site para ter esse conteúdo desses vídeos. Então, tudo isso requer ferramentas. E o professor hoje o professor está muito defasado. Por isso que as bancas estão exigindo informática para não por, o professor tem que saber informática, não, é para derrubar, é para cair. É igual entrevista de inglês. Para que você vai aprender inglês se a empresa é brasileira e os clientes são brasileiros? É para eliminar na entrevista. É simples assim, né? Mas vamos lá. O 18. Então vamos lá. É muito bom vocês analisarem, interpretarem, né? Às vezes você fala assim, pô, professor, mas caramba, tá 5 minutos em uma questão, mas esses 5 minutos na sua prova, você sabendo resolver, você consegue eliminar isso aqui em 1 minuto. Outro detalhe, eu falei das 1.500 questões, na prova você precisa de 3 minutos e meio para resolver uma questão. Claro que ninguém vai com um cronômetro para resolver, é só uma referência, 3 minutos e meio. Não, mas esses 3 minutos é verdadeiro, é 3 minutos e meio para resolver cada questão. Então vocês vão resolver essas questões em 1 minuto para estar usando a sobra do tempo em português, né? Para vocês estarem lendo interpretação de texto, estarem resolvendo questões. Mas isso é uma questão de estratégia. Eu falo isso 15 dias, sempre perto da prova, tá? Como fazer a prova, tudo bem? Então vamos lá, questão aí 18. Letra A, Emília Ferreira e Ana Teberoski, no livro, né, Psicogênese da Língua Escrita, defende que não é necessário diagnosticar o quanto os alunos já sabem antes de iniciar o processo de alfabetização. Nós estamos falando aqui de avaliação formativa, de avaliação diagnóstica. Como não é necessário diagnosticar o quanto os alunos já sabem? Isso é um crime, né? Então, cuidado com as palavras negativas, tá? Não aqui, tá? A alternativa ficou errada, tá? Letra B. Paulo Freire, grande pensador e educador, opunha-se ao que chamava de educação libertadora, onde o professor é o depositante e o aluno é o depositário da educação, o que torna incapaz de ler o mundo criticamente. Essa questão ela está errada porque o Paulo Freire ele fala até aqui dessa educação libertadora. Paulo Freire, um grande pensador, educador, opunha-se ao que chamava de educação libertadora. Não, ele nunca se opôs, tá? Ele se opõe à educação bancária. Educação bancária, sim, é onde o professor é depositante, o aluno é depositário da educação que torna incapaz de ler o mundo criticamente. O professor ele despeja o conteúdo para o aluno copiar. Copia aí. Então, copiava lá página 1, página 2, página 3, pronto, aula dada, né? Copiava. Então, não tinha um espírito de criticamente, né? Esse espírito desse mundo criticante, não crítica de falar mal de alguém, não é isso que a gente coloca no pé da letra crítica, né? Como falar mal de alguém. Alguém é culpado por alguma coisa, nunca é você, né? Alguém é culpado. Não é, a crítica não é nesse sentido. A crítica é criticamente, ter uma opinião crítica, é você ser formador de opinião, tá? Então, tudo estaria correto, tudo estaria correto se aqui libertadora fosse educação bancária. Tudo estaria corretamente, mas sempre é um trocadilho, né? Sempre aqui foi uma questão conceitual, não foi de palavras positivas e de palavras negativas. Por isso que eu falo que não é 100%, né? Você vai utilizar a palavra positiva e negativa. Sim,
é uma grande ferramenta, né, que está do seu lado, né? É uma ferramenta, mas não é 100%. Então aqui você tem que saber o conceito, vocês têm que saber os conceitos de Paulo Freire, tem que saber o que essa pedagogia libertadora, você tem que saber o que é educação bancária, então você tem que saber algumas coisinhas de Paulo Freire, tá? Assim como as coisinhas de Vygotsky, assim como umas coisinhas de Piaget, tá? Então, letra B, o 18 aí tá errado. Letra D, D de dado. O Howard Gardner, nos livros Estruturas da Mente, Teoria das Inteligências Múltiplas, né? Esse livro, ele é o autor, né, desse best-seller, né? Defende a existência de 11 inteligências e destaca a inteligência musical no comentário. Ter aulas de música garante aos estudantes desenvolver a inteligência musical, a noção espacial e as línguas escrita, verbal e gestual. Olha só, inteligência musical teria, né, até aqui, né, até a música, que é musical, noção espacial não, noção espacial já é uma outra lei. A linguagem escrita é outra, verbal, que é oratória, é outra também, e gestual é a parte do comportamento, né, dos gestos, né. Então, aqui não, noção espacial, por exemplo, para quem é motorista, né, então tem uma noção ali para fazer uma curva, para fazer uma baliza, né, então diferente de musical, tá? Então, sobrou qual? Né? Sobrou a letra C. Então, Celestin Freinet, desde os anos 20 do século passado, já defendia e utilizava práticas ainda hoje presentes em muitas escolas, quais sejam a construção de jornal escolar, a troca de correspondências, cantinhos pedagógicos, trabalhos em grupo e aulas passeio, né? Então, olha só como está o nosso currículo, né? Já vai fazer 100 anos e tem escola que continua fazendo a mesma coisa, né? A construção de jornal, troca de correspondência. Gente, hoje nós estamos com alunos do século XXI, né? Alunos do século XXI, celular, Fortnite, Free Fire, né, aplicativos, gamificação, e aí tem um professor obsoleto do século XIX, né, século XIX de 1800, né, e uma escola do século XVII, né, ou uma escola do século XVIII, um professor do século XX e os alunos do século XXI. Então está tendo um choque. Hoje nós estamos vivendo um choque total, né? Um choque total. Os alunos ali hoje um aluno hoje uma criança de 10 anos, hoje uma criança de 10 anos, ela tem uma informação que na minha época eu tinha quando eu tinha 16 anos, né? Então essa informação ela vai multiplicando a cada vez mais. Então, quando esse menino de 10 anos, quando esse menino de 10 anos ele tiver 20, ele já vai ter uma informação de um homem de 40, né, que vos fala aqui. Então, meu filho, daqui a 10 anos ele vai ter o conteúdo de informação do que eu tenho hoje, né? Olha só o que nós estamos vivendo, né? Então, vocês, né, mães, né, pais, mães, né, cuidem dos seus filhos, né? Pergunta como é que foi a escola, né? Porque nós estamos numa velocidade tremenda. Então, o que nós nos preocupávamos com os nossos filhos de 15, 16 anos, né, meninas,
E meninos também, né? Hoje também meninos já tem que se preocupar com 10. Eles já trocam informações ali pelo WhatsApp. Você acha que o teu filho está em casa, seguro, mas ele está trocando informação com quem? Você conhece aquela pessoa que está trocando informação pelo WhatsApp, né? Vamos lá, então. O 18 é letra C. Ok, vamos lá, então. A questão 17. Vamos lá, questão 17. Andréia é professora de educação básica, ela costuma ouvir seus alunos em amplo sentido, pois, além de ouvir suas questões e conversar sobre assuntos que lhes interessam, ele usa das experiências dessa relação para rever, quando necessário, seus procedimentos didáticos. Ela é considerada uma ótima professora e mostra-se comprometida com a aprendizagem, não permitindo que a fala de seus alunos seja apenas um momento de descontração em sala de aula. Com base nas concepções filosóficas de Paulo Freire sobre a relação entre professor e aluno, a postura da professora é, né? Então vamos lá. No caso aí, vamos ver. Letra B, ela é adequada, pois a professora conversa com os alunos de modo a refletir sobre sua prática, tornando-as mais adequada à aprendizagem. Olha só, hein? Paulo Freire, né? É, em seus livros, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de ler um trecho do livro que ele falava assim: nós lemos autores nas quais nós não sabíamos a época deles, né? Nós não vivenciamos a época deles. Em compensação, nós também não sabemos a nossa época, né? Profundo, né? Então a gente ouve, né? A gente lê no jornal algum comentário dos jovens falando que são idiotas úteis, né? Mas essa mensagem foi o que? Relacionada a Paulo Freire. Nós estamos vivendo numa época que nós não sabemos dessa época, né? Nós lemos os conteúdos, lemos as informações, mas você tem esse espírito de criticidade? Então, uma pergunta que fica no ar, né? Ok? Então, a alternativa correta aqui, o que a professora fez, né? Ela se considera comprometida com a aprendizagem, não permitindo que os seus alunos sejam apenas um momento de descontração em sala de aula. Então, tudo ali é pedagógico, né? É igual na educação infantil, ele está brincando, mas ele aprende muito mais no brincar, né? Que o brincar, ela desperta a criatividade, né? O lúdico, na verdade, o que que é o lúdico? É o prazer, né? O lúdico é o prazer. Então, a alternativa correta é a letra B, ok? Vamos lá, a questão 16. Conforme a concepção dialógica de Paulo Freire, oposta ao pensamento tecnicista, os indivíduos não devem escravizar-se às técnicas elaboradas pelos indivíduos e que devem servir aos indivíduos, né? Então, essa pergunta, essa premissa, né? Ela está certa ou ela está errada, né? A 16. Então vamos lá. No caso, ela está errada, tá? Ela está errada. Então vamos lá, vamos analisar, como diz o Paulo Freire, né? Vamos criticar aqui, né? Vamos verificar o que, que aconteceu. Então, a concepção dialógica de Paulo Freire, oposta ao pensamento tecnicista, os indivíduos não devem escravizar-se às técnicas elaboradas pelos indivíduos.
e que devem servir aos indivíduos. Então, nós temos que tomar cuidado com as vírgulas, tá? Temos que tomar cuidado aí com os trocadilhos aí, né? Vamos analisar. Então, aqui está falando da concepção dialógica de Paulo Freire. O que é dialógica? Ele diz no seu livro lá que ensinar exige diálogo, né? Então, nós temos que estar conversando, nós temos que estar trocando ideias, nós temos que compartilhar. Olha só, em Paulo Freire, no tempo que nem tinha internet, né? E ele está falando em compartilhar. Então, tem que haver essa relação dialógica, porque a escola é um lugar de aprendizagem, né? O professor, ele é um mestre, né? O professor. Então, ele tem que ensinar, né? Então, vamos lá. Então, numa palavra, eu já obtive essa informação, né? De Paulo Freire, oposta ao pensamento tecnicista, tá? O tecnicista é bem centrado, bem técnico ali, né? Então é oposta sim, tá? É uma oposta sim. Vamos lá. Os indivíduos não devem escravizar-se às técnicas. Perfeito. Os indivíduos não devem escravizar as técnicas. Ok, alright, né? Certinho. Vamos lá. Então, as técnicas elaboradas pelos indivíduos é que devem servir aos indivíduos. Então, aonde está errado aqui? Cuidado, cuidado. Muita gente iria colocar isso correto, mas muita gente, muita mesmo, tá? No caso aqui, devem servir aos indivíduos? Não, devem servir ao coletivo. Quando falamos de escola, nós falamos do coletivo, tá? Do compartilhar. O que é compartilhar? É a coletividade, né? É a coletividade. Então, servir aos indivíduos, tá? Não é servir a uma pessoa, mas servir a várias pessoas. Então, aqui também, o Paulo Freire, ele vem de uma concepção dialógica. O dialógica, eu acabei de falar para vocês, é o diálogo, né? É o compartilhar. No caso aqui, é uma relação de diálogo, tá bom? Então, ela está errada. Então, errada por quê? Né? Por causa de servir aos indivíduos, né? De servir aos indivíduos. Não, é servir ao coletivo, tá? Tá ok? Então, ela tá errada por causa disso. Sempre uma questão está errada por causa de uma palavra, de uma afirmação que ela está incorreta. É sempre uma palavra, não vai colocar duas ou três palavras para ficar óbvio demais, né? Sempre uma, tá? Vamos lá, 15. Com relação à atuação e aos compromissos sociais e éticos dos profissionais docentes, né, a concepção de que a educação, embora não transforme o mundo, possa transformar algumas práticas sociais e individuais, elaborada por Paulo Freire, reduz a importância da prática educativa. Meu, quanta coisa negativa aqui, né? Meu, Paulo Freire falou que a educação não transforma o mundo. Claro que transforma. Claro que transforma. Tá? Ok? Então já fica errado aqui. Vamos lá. 14. A respeito de ética e trabalho, dilemas éticos ligados à profissão e educação de adultos, segundo Paulo Freire, adotar um suposto ponto de vista neutro em face do mundo, do histórico e dos valores significa ter medo de se comprometer. A escolha do procedimento de ensino pelo educador, por exemplo, é um ato
político que envolve, além de conhecimentos técnicos, uma reflexão ética que será feita a partir da concepção pedagógica do educador. Então, a questão 14, falando aí de três assuntos, né, que estão assim desvinculados. Então, tem que tomar muito cuidado na leitura desse texto, tá? Então vamos lá. A respeito da ética e trabalho, dilemas éticos ligados à profissão e à educação de adultos, segundo Paulo Freire, adotar um suposto ponto de vista neutro, ponto de vista neutro é negativo, hein? Ponto de vista neutro é negativo. Lembra? Neutralidade, neutro, neutra é negativo, tá? Em face do mundo, do histórico e dos valores, significa ter medo de se comprometer. Ter medo de se comprometer é negativo, né? Então você tem medo de se comprometer, você não quer se comprometer. Você fica ali na zona de conforto, né? Você fica neutra. Então, aqui menos com menos vira mais, né? Aqui está positivo, apesar de ter duas negativas, tá ok? Vamos lá. A escolha do procedimento de ensino pelo educador, por exemplo, é um ato político, que envolve, sim, né? O ensino do educador é um ato político, né? Eu estou ensinando vocês aqui, estou fazendo um ato político, né? Poderia, como vocês estão aqui comigo para adquirir conhecimento, eu estou aqui para transmitir, né? Então é um ato político do ensino, tá? É um ato político que envolve, além de conhecimentos técnicos, uma reflexão ética que será feita, né? Que será feita a partir da concepção pedagógica do educador. Gente, olha, é uma reflexão ética que será feita a partir da concepção pedagógica do educador. Essa 14 está certíssima, né? Apesar que teve dois momentos, né, diferentes, dois momentos distintos aqui. O Paulo Freire falando a respeito da ética, tendo uma visão da pessoa não se comprometer, e ao mesmo tempo ele falando do ensino do educador, o ensino desse professor, né? Falando que é um ato político, ele tem uma reflexão ética, que é justo. O Paulo Freire é muito ético, muito justo, muito rígido, mas essa rigidez era necessária para manter a ordem, né? Então, no caso, a partir da concepção pedagógica do educador. Ó, outro texto, outra questão aqui, né? Mostrando quem é Paulo Freire, né? Mostrando quem é Paulo Freire. Então, essa 14, né? Ela está correta, ok? Vamos lá. O 13. O ponto central do conceito de educação bancária consiste na conscientização e no comprometimento do aluno, tá? Então, Paulo Freire era um crítico, ele é um crítico da educação bancária, tá? Então, não tem nada a ver com essa consciência, né? Essa conscientização e comprometimento com o aluno. Não, o professor, na verdade, é o grande vilão, né, da educação bancária, porque ele quer depositar o conteúdo ali na cabeça do aluno. Então, por exemplo, vamos falar aqui de educação bancária, né? Fazer a tabuada 10 vezes do 2, do 5 e do 7 e do 8 no caderno. Então, o aluno ficava lá escrevendo para poder memorizar
pela escrita, né? Então, foi adotado isso antigamente. Então, isso era uma educação bancária, na qual ele é crítico, tá? Então, aqui ela está errada, totalmente errada, tá? Então, 13 é o E de errado aqui. 12. A educação é um direito fundamental, porém a essência dessa concepção é a escolarização formal dos atores envolvidos no processo educativo, né? O 12 aí. Vamos lá, vamos repetir novamente aqui. A educação é um direito fundamental. Até aí ninguém questiona, tá? Tá certinho, né? Tá certo. A educação é um direito fundamental, ok. Porém, a essência dessa concepção é a escolarização formal dos atores envolvidos no processo educativo, tá? Aqui é uma escolarização formal. Formal, nós estamos falando o quê? De uniforme. Nós estamos falando de uma coisa formal, de uma coisa neutra, né? Que tem um sentido o quê? Negativo, tá? Então, no caso aqui, essa questão é letra E, ela está errada, tá? Alternativa errada, ok? Então, 12 errado, tá bom? Então, estamos concluindo aqui, Paulo Freire,